Eu acho que, assim, é um movimento, né, da Igreja Católica, e eu acho interessantíssimo porque nós participamos da paróquia São Paulo Apóstolo, que o Padre Marcos é nosso pároco, né, e eu sempre vi poucos jovens lá. E aí, de repente, surge um evento, porque né, um grande evento, que dura um final de semana, um sábado e um domingo, para quem participa, e aí... O que acontece? De repente aparece lá 70 inscrições. Por isso que é um evento importante, né? Porque ele tem um chamado. Né? A gente tem na nossa paróquia mesmo testemunhos de jovens que não eram nem católicos. E participaram do encontro de jovens com Jesus Cristo e aí se converteram. Então, assim... Não só os jovens, viu? É um evento muito bacana. Não só entre os jovens, porque o meu despertar, né, para o catolicismo aconteceu também no EJC. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sal Podcast. Hoje nós temos um convidado muito especial. Muito. Estamos aqui com o Padre Marcos Alves, nosso pároco. Seja muito bem-vindo! Muito bem-vindo, Padre. Muito bem. Olá, Mônica, Fábio, Maria Clara, toda a equipe. E é uma alegria estarmos aqui, fazer a nossa colaboração, partilhar um pouquinho da vida, da história e de tudo aquilo que é necessário para que possamos cada vez mais estarmos inseridos dentro dos contextos da sociedade, mas também dentro, padre, não tem como não prepassar pela fé, pela religião, para que assim possamos compreender aquilo que também está além, aquilo que é o transcendente na vida de todo ser humano. Mas muito obrigado pelo convite. Você vê Nós que agradecemos pela presença. Trazer um padre é sempre um desafio, porque a vida de padre é um negócio corrido, né? Vocês estão sempre em busca de mostrar, né, trazer o reino, mostrar o que há de transcendente, mas a vida material de vocês ali, da correria, dos horários, também não é brincadeira, não. Quantas comunidades o senhor estão sob o seu cuidado hoje, padre? Então, hoje, atualmente, nós temos a Matriz, que é a São Paulo Apóstolo, que fica localizada ali no Jardim de São Paulo, na Rua Sarutaia. Rua que só o nome, que é uma avenida ali no nosso bairro, que faz ligação a outros bairros vizinhos. E temos 5 comunidades e 2 setores. Então, no total, somos 7. 7 núcleos. É muita coisa. Da igreja. É gente, hein? É gente, é confissão, é WhatsApp que toca. Não é brincadeira, não. Muito obrigado, viu, padre, por ter arrumado uma brechinha aqui. Mas também o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto muito caro ao senhor, né? Portanto, se você está nos assistindo aí, meu jovem, minha jovem, nós vamos falar de juventude na igreja, juventude na espiritualidade. Mas calma. Os coleguinhas. Os coleguinhas da Maria. Enquanto você já está empolgadíssimo com o assunto de hoje, começa a compartilhar já com os seus amigos esse episódio super especial. E já se inscreva no nosso canal. E vamos conversar aí, deixe seus comentários. Ative o sininho da notificação, Isso, boa. E o Fábio vai falar aqui de outra coisa muito importante. Sim, a gente tem que agradecer muito aos nossos patrocinadores, sem os quais a gente não poderia estar aqui, né? Então tem 2 aí que estão fresquinhos com a gente, que é a Camila Macedo Joias e o Marcel Lima, planejador financeiro, né? Que inclusive é o nosso planejador financeiro. Sim. E também já os de primeira hora, né? Aliança Imóveis, Patrão Rig Cruz Advogados, Roda Muc, Mônica Tomás Psicologia e Neurociência, Remax Smith, Matrix Contabilidade, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Vivi Jax Nutricionista, Família Thompson e Spinehead. Muito obrigado, Deus abençoe a vocês. Muito bem. E aí já vamos de sola no assunto ou não, minha jovem? Podemos ir de sola. Bom. Muita gente começa a caminhada cristã nesse contexto de sola, né? Então, acho que faz sentido, vai fazer jus a gente já começar direto. Bom, nós estamos aqui reunidos porque a gente ainda está sob os efeitos de um evento muito marcante para nós, que foi o Encontro de Jovens com Cristo da paróquia,
que foi o segundo, mas ele de certa forma também foi primeiro, né, padre? Sim, com certeza. É as primaveras. É. Papa Francisco muito nos fala deixar ser surpreendido por Deus. E a gente realmente, quando nos entregamos de corpo e alma, Deus nos surpreende sempre. Como o Fábio colocou, nós tivemos uma primeira etapa, que foi o primeiro EJC, mas foi interparoquial, com a nossa paróquia vizinha, Nossa Senhora Aparecida, ali da região do Cocaia. E depois desse primeiro momento que tivemos, no ano passado, 2022, tivemos o desafio, então, de como paróquia, realizarmos o EJC, podemos dizer assim, de maneira independente, mas não sem comunhão, porque contamos com a colaboração de muitos irmãos, não só da paróquia Nossa Senhora Aparecida, mas também da paróquia São João Batista e tantas outras paróquias que, de certo modo, enviaram seus jovens para colaborarem nesse processo que tivemos com o Encontro de Jovens com Cristo. Podemos afirmar que foi o segundo, mas com certeza com gostinho de primeiro encontro da nossa paróquia. Inclusive, eu queria que o senhor contasse, porque assim, na verdade são duas perguntas. O senhor sempre quis que a paróquia tivesse um encontro de jovens? Sempre quis? Como foi isso? Sim, esta realização, esse sonho, ele não nasce sozinho. Seria muito injusto eu falar que foi o Padre Marcos que idealizou isso. Não, isso ele nasce de muitos corações. Então, esse projeto inicial, ele vem logo depois que a paróquia é instituída, no final de 2019, exatamente no dia 4 de outubro, dia de São Francisco. A paróquia ela foi instituída. Antes ela passava um processo, assim, para que vocês possam compreender, até aqueles que nos acompanham. Então, a São Paulo era uma comunidade que pertencia à paróquia São João Batista. E foi, depois o nosso bispo Edmilson viu a necessidade de instituir uma paróquia ali na região para que pudesse melhor assistir ao povo de Deus, aquela porção da região. Então, passamos no final de 2018 a comunidade a ser área pastoral, que é um processo de amadurecimento pastoral, sacramental, administrativo, daquela porção específica do povo de Deus. Então, na época, a área pastoral, ela competia a São Paulo Apóstolo e também mais duas comunidades, que é a Santa Cecília, ali na região do Santa Clara, Testai, e também a São Francisco de Assis, na região do Jardim Jovaia. Então, nós passamos um ano de amadurecimento, até que no ano seguinte, em 2019, o nosso bispo ele instituiu a área pastoral São Paulo a ser paróquia São Paulo Apóstolo. Então, a partir desse momento, logicamente que uma paróquia nova são muitos desafios. São muitos desafios. E dentro desses desafios, muitos sonhos. E aí é quando junta pessoas, de modo especial alguns jovens, que me apresentaram esse desejo de realizarem o primeiro Encontro de Jovens com Cristo na paróquia. Então, esse projeto ele começa em 2019. Podemos dizer num ditado popular que foi a fome com a vontade de comer. Sim. Então, os jovens, a fim de trazerem uma expressão juvenil para a nova paróquia, um padre também a fim de ter uma expressão juvenil na mesma, e ali iniciamos os trabalhos. Mas e aí vocês tiveram detalhe, assim, que aconteceu ali logo no começo. Uma coisinha. Uma pandemia. Pois uma coisinha, assim, né? Uma coisinha. Vocês estavam preparados já para um EJC. Já Justamente. tinha inscritos, já estava tudo pronto. Como eu até comento, de 2019 a 2023 nós vamos completar 4 anos de instituição. 4 anos de instituição e 2 anos de pandemia. Então, dá para imaginar os desafios que a paróquia e suas comunidades tiveram. Então, foi justamente isso. No ano de 2019, nós passamos um ano inteiro preparando o EJC, e ele estava previsto para o mês de março. Poxa, bem o mês que a pandemia estourou. Justamente. Então, nós ficamos assim... Até então era aquele tal negócio, a pandemia vai ser uma semana, 15 dias. Daqui a pouco acaba. Então, nós estávamos muito tranquilos. Mas aí veio o decreto mesmo nacional, depois isso pegou todo mundo, faltando exatamente 10 dias
para o EJC. Ou Ah, seja, para quem poxa. conhece a estrutura, já tinha tudo pronto. Nossa, Então, frustrante. inicialmente foi um choque. Uhum. Inicialmente foi um choque, mas depois acabamos tendo que entrar na dinâmica mesmo. Sim. Uma vez que o que estava em jogo também era as nossas próprias vidas. E quando vocês estavam preparados aí para 2020, seria um encontro interparoquial? Não seria. Seria um encontro paroquial. Uau! Seria um encontro Olha. paroquial. Aham. Essa que foi a grande questão. Interessante. Aham. E nós sabemos que o período que nós tivemos de pandemia, 10 anos muda muita coisa. Nossa. Nossa, não dá nem pra Não, analisar, assim, é outro porque mundo. nós mudamos. Sim, Sim. sim, sim. Então, aquele projeto inicial de 2019, ele não é o mesmo exatamente que aconteceu em 2023. Aham, aham. Não, basta pensar o seguinte, né? Em 2019, por exemplo, a Maria Clara não poderia, ela não era elegível para fazer o encontro. Verdade. Nós que tivemos o imenso privilégio de estar junto com os coordenadores gerais, a gente não estaria. Sim. Então, assim, como a gente sempre fala, né? Mesmo as coisas ruins, elas têm seu lado positivo. E para nós, por exemplo, de certa forma, foi positivo que o encontro tivesse acontecido como foi agora. E se você que está em casa e está aí nos ouvindo, nos vendo, não está entendendo onde é que essa conversa vai chegar, você precisa entender o contexto no qual a gente decidiu gravar esse episódio, né? Eu, Mônica e Maria Clara, nós tivemos a oportunidade, como família, né? Claro, temos lá o Guilherme e a Cecília, mas eles ainda não são elegíveis para o EJC. Né? Nós tivemos essa oportunidade de estar juntos no encontro de jovens. Uhum. E foi uma experiência absolutamente única e marcante na nossa família. E tem muita coisa para falar sobre isso, então é por isso que a gente espera que você fique aqui. Mas a gente estava falando do lance de ser um primeiro encontro interparoquial, porque na volta da pandemia, talvez as paróquias devessem esperar um pouco mais ainda para poder fazer um JC, né? E essas duas paróquias irmãs, me diga se é isso, decidiram unir suas forças para antecipar isso e colocar o carro na rua. Foi mais ou menos isso, não? Sim, como costumo até mesmo dizer que o evangelho tem pressa. O evangelho tem pressa. Sim. Então, no retorno, pós-pandemia, retomando as atividades da vida pastoral da comunidade, logicamente que uma das pautas era o EJC. E nada melhor do que retomar de maneira segura. Sim. Sabemos que o retorno de uma pandemia, ela ainda causa para nós algum estranhamento, o pessoal ainda fica meio para trás. Uhum. Então, qual foi a ideia do interparoquial? Foi justamente um apoiar o outro. E aí pega toda a experiência da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que, Sim. se eu não me engano, vai para o 8º encontro. Uhum. Tive a Acho que oportunidade eles de vão estar pro 7º. pro 7º. Tive a oportunidade de estar no 1º lá, como Uhum. seminarista. E aí você pega toda a vontade do EJC São Paulo de surgir. Então foi um movimento muito Legal. interessante. Uhum. Algo que eu sempre falei nas nossas reuniões, nessa construção. Eu dizia, diante dos medos que a pandemia nos trouxe, é como imaginássemos que um EJC, que já tem uma longa caminhada, nós fizéssemos de tudo para que ele não morresse, e do outro lado, um EJC que queria surgir, a gente também pudesse fazer de tudo para ele nascer. Então, ambos viver. E aconteceu, né? E aconteceu, graças a Deus. Uhum. Graças a Deus. Foi muito legal. Então, 2022 foi um ano marcante. Né? Foi um ano marcante, e até mesmo essa experiência do interparoquial é algo que vem dizendo muito na igreja, a questão da sinodalidade. Então, esta comunhão, não só no núcleo da comunidade ou da paróquia, mas essa comunhão entre paróquias, justamente em comunhão com toda a diocese, é de fundamental importância. Uhum. Ninguém perde, né? Todo mundo ganha com certeza. com essa comunhão. Então, foi uma experiência muito positiva. Sim. Mas todo passarinho tem que sair do ninho uma hora. Ah. E aí foi o grande desafio de 2023 de realizarmos essa questão do primeiro, Que era o segundo EJC. Uhum. Mas é muito bonito no EJC esse movimento dos encontreiros, né? Que eles vão fazendo uma força-tarefa mesmo, né? A gente, de todos os lugares, acaba
fortalecendo um encontro, outro tal. Eu acho que deve ser difícil um encontro de jovens que seja puro, nesse sentido, de que não tem ninguém de fora da paróquia hoje em que dia está acontecendo. não tem, né? Né? Tanto que os palestrantes também, né? São pessoas que vão num e vão no outro. Então, esse é um movimento muito bonito. E como a comunidade ela se junta em torno desse evento de uma forma também única, né? E para quem não sabe, algumas pessoas falam, porque tem... Eu acho mais legal o ECC, que é o Encontro de Casais. Mas o EJC é mais legal, né? Às vezes tem essas conversas, né? Quem conhece os dois sabe que os dois são muito legais. O que eu acho que pouca gente sabe é que ambos são fundados pelo mesmo cara, pelo mesmo padre, né? Então, eu vou até pegar minha colinha aqui, o padre Alfonso Pastore. E tanto um como o outro foram fundados em 1970, salvo engano, aqui na Pompeia, Uau. em São Paulo, né? Pelo mesmo padre, no mesmo lugar, no mesmo ano. Que legal, Caraca, no não mesmo sabia. ano? No mesmo ano, 1970, 53 anos atrás. Olha. E se permite, Fábio, o que é legal a gente perceber, porque tanto que vai completar 50 anos, é a capacidade de fazer uma leitura da realidade. Aham. Uhum. É isso aí. O padre ele foi capaz de fazer uma leitura da realidade na qual ele estava vivendo e encontrar caminhos. Sim. E uma leitura temporal, né? Uma leitura Porque temporal. tá servindo até hoje, então É. isso é muito da hora. Acho que a ideia não é a gente fazer uma aula de teologia, mas Mas é sempre para bom. alcançar o eterno tem que passar pelo temporal. Não, Uhum. não tem jeito. Não, acho que ele percebeu, né? Ele tinha um chamado. Aliás, eu acho que esse sujeito é bastante candidato a santo, né? Porque se você for pensar o impacto, né, que isso tem causado ao longo dessas 5 décadas, né? 53 anos já. Então, se você for pensar o impacto, quanta gente teve um encontro, assim, de falar, cara, é isso aqui. Quantas vidas foram salvas, por que não dizer? Né? As coisas que a gente vê no encontro, eu sou romeiro velho. Eu já participei de 8 romarias. Tem um grupo que eu ajudo a organizar. Né? E uma romaria é um encontro único também. É um negócio que não dá para descrever. Eu sabia que eu ia gostar do EJC, mas eu não imaginava que fosse algo nessa profundidade. Eu também não. Pra mim, inclusive, mas aí acho que a gente pode deixar pra comentar isso um pouco depois, né? Mas pra mim foi uma coisa, assim, super surpreendente mesmo, porque eu imaginei que eu ia me divertir, que eu iria gostar e tudo, mas não com a intensidade, não com a amplitude da experiência que eu tive. Por que você fala de falar depois? Não entendi Pode falar. Por que você porque eu queria achei que adiar vocês essa... ainda iam conduzir mais o raciocínio. Não, mas se Mas tem ok. alguém que tem autoridade para falar do tema aqui, né? Tudo bem que o padre também é Pois bastante é. jovem, né? Mas... Não, eu tenho pra falar uma coisa, então, já que você deu a brecha aí. Eu acho que, assim, é um movimento, né, da Igreja Católica, e eu acho interessantíssimo porque nós participamos da paróquia São Paulo Apóstolo, que o Padre Marcos é nosso pároco, né, e eu sempre vi poucos jovens lá. E aí, de repente, surge um evento, porque né, um grande evento, que dura um final de semana, um sábado e um domingo, para quem participa. E aí, o que acontece? De repente aparece lá 70 inscrições. 70 jovens lá para participar. Você fala, pensa, caramba, da onde saiu isso, né? Da onde saíram esses jovens, né? Então, eu tive a mesma impressão, porque a Exatamente, gente vai muito lá legal. na missa de domingo e assim, são os tiozinhos, os velhinhos, e são fulano, Você não sei vê o quê. poucos, né? Pois é. E eu acho que por isso que é um evento importante, né? Porque ele tem um chamado. Né? A gente tem na nossa paróquia mesmo testemunhos de jovens que não eram nem católicos e participaram do encontro de jovens com Jesus Cristo e aí se converteram. Então, assim, Não só os jovens, viu? é um evento muito bacana. Não só entre os jovens, porque o meu despertar, né, para o catolicismo aconteceu também no EJC. Pouca gente sabe, mas a Mônica foi, de alguma forma, a minha catequista, né? E quando a gente namorava, a Mônica já era muito envolvida no encontro de jovens.
A Mônica coordenou um encontro de jovens antes de ter feito um. Porque... Não coordenei, não. Eu Não? trabalhei só. Ah, você só trabalhou? Só trabalhei depois que Mas fui foi o coordenar. primeiro. Eu já primeiro, trabalhei tá. direto no primeiro, né? Então não chegou a fazer o encontro, já trabalhou. Uhum. Né? Então, e depois de quanto tempo você virou coordenadora? Não Eu tô lembro. mentindo sobre isso faz Eu tempo. não lembro, gente. Faz tempo que eu tô mentindo sobre isso. Não sou mais jovem. Eu passei 20 anos Faz achando tempo. que ela tinha sido coordenadora do Não, negócio logo trabalhei de em cara. equipe. É que quando eu conheci você, você era coordenadora geral, né? Não, acho que E quando eu comecei a me namorar tornei com você, depois, né? quando eu Me comecei a tornei namorar com depois. você, você já era. Já era coordenadora geral. Eu lembro até que foi por isso. Não, mentira. E a Mônica eram os 10, né? Todo mundo falava, é um dos 10, né? Porque eram 10 coordenadores gerais. E, portanto, eu me tornei romeiro para acompanhar a Mônica em Romaria. Porque a família dela já fazia isso, já tinha isso como uma tradição. Nossa. As minhas primeiras romarias foram para Bom Sucesso. Ali eu me descobri um romeiro. Sempre ia com o grupo, até que chegou algum momento em que o grupo não ia por uma razão. E eu fui a primeira vez sozinho, e fui mais vezes sozinho. Foi. Eu fui a Bom Sucesso a pé minimamente 15 vezes. Minimamente 15 vezes, assim. Foram muitas romarias. Até passar a fazer romaria para Aparecida. Da mesma forma, né? Eu passei a ir à igreja para acompanhar minha namorada. E eu ia perguntando para ela, o que é tal coisa? Por que o padre fala assim? Por que as pessoas estão sentando agora? Por que elas estão se levantando? E ela foi aos poucos me catequizando, né? Até eu perguntar para ela, escuta, que parada é aquela ali, né? Que o padre... Tem uma parada ali, eu tô vendo que tem uma parada, né? E aí ela me explicou, falou, esse aí é o corpo eucarístico de Jesus Cristo. Falei, aí minha cabeça, né? E houve um belo dia, numa missa de entrega, salvo o melhor juízo, estávamos numa missa de entrega, numa missa de envio ou missa de entrega? Envio, entrega. E naquela missa eu falei pra ela, eu tô muito afim de ir lá. Tipo, o cara tá me chamando, tô muito afim de ir lá. Ela falou, pode ir, agora já dá pra você ir. Porque tinham se passado meses em ela me explicando aquilo e tal e coisa. E foi uma experiência... Eu lembro como se fosse ontem, e lá se vão 20 e tantos anos. Né? Eu acho que 25 anos faz isso. Né? Então, depois de um tempo, eu fiquei um tanto afastado da igreja, e depois de casados, né, eu finalmente, aí sim, me converti genuinamente ao catolicismo. Tudo começou no EJC. E eu vi algumas histórias dessas. Antes. Né? E agora tive o privilégio de ver ocularmente, né, numa perspectiva infinitamente mais legal, que foi a desse fim de semana que nós passamos aqui. Padre Sim. Marcos, antes de ser padre, também participava. Então, é bem interessante, porque primeiro que, assim, eu acho que o EJC São Paulo, acho que ele não foi melhor e nem pior do que qualquer outro EJC, mas ele foi diferente. Isso, sem sombra de dúvida, posso dizer que ele foi diferente. Em que sentido? Mas por conta, primeiramente, eu acho contexto histórico. Foi um EJC sofrido para acontecer. Primeiro momento, nós tivemos a idealização do evento, do encontro, e numa etapa vimos que nós não seríamos capazes de realizar. Então foi a primeira frustração. Isso meados de 2018, ainda como área pastoral. Depois, 2019, toda a preparação, toda a dedicação, e veio a pandemia. Então, mais um banho de água fria. Não tem como dizer, né? Por mais que sejamos homens da esperança, Sim. tem algum momento que a tentação é questionar essa esperança. Então, 2019, depois 2 anos de pandemia, o retorno, ele é um retorno pé para trás. Sofrido mesmo, Sofrido, pisando em ovos. Tivemos a oportunidade de fazer o interparoquial, mas ainda mesmo assim, é como afirma, quem casa quer casa, não é? Quem casa quer casa. Verdade. Então, quem é a paróquia quer ter aquilo que é próprio da paróquia, com a sua identidade, do seu modo. Tudo é mais fácil se resolver dentro de casa. Sim, sim, sim. Sempre é mais fácil. O Egito nunca é a nossa casa.
Nunca. Né? Então isso foi criando uma atmosfera. Pessoas que passaram, que nos deixaram no processo, por vários fatores, né? Porque o jovem tem muito essa questão da dinâmica, Sim. como afirmava. Na primeira vez, em 2019, Maria Clara não iria passar, né? Porque não teria a idade para isso. Do mesmo modo que aquele que tinha idade, também depois cresceu. de 2 anos, ele cresceu. Em outra fase da vida. Se mudou, faculdade, trabalho, casou. Então, muitas coisas mudaram. Então, essa atmosfera que foi se criando, ela teve o seu boom no final de semana. Uma atribuição, que a gente pode contar muitos detalhes que eu encontro, de certo modo, a sua dinâmica tem. Quem só vai nos fazendo, assistir aqui, né, ainda pode fazer. Mas a missa de envio, ela também foi muito marcante. Foi. A missa de envio. No sentido de trazer para os jovens, para os tios, qual seria a nossa missão. E não que não soubessem, mas no sentido de trazer a intimidade da casa. Sim. Então, aqueles que vieram colaborar, que são de outras paróquias, ali foi a oportunidade que eles tiveram para ver assim, qual é a pegada de São Paulo? Sim. E a pegada de São Paulo é o serviço, mas o serviço do lava-pés. Então, vamos fazer de tudo para que o encontro ele possa acontecer na graça de Deus. E como diria Santa Teresa d'Ávila, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Vale. Justamente. Então, tem essa atmosfera. Na questão da minha história ali de vida, é bem inusitado porque a questão de primeiro EJC já é a minha terceira experiência. Então, eu tive a oportunidade de estar no primeiro EJC da Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Cocaia. Meados de 2015, 2016, foi o período que eu passei por lá. Que o senhor não era padre ainda. Não, eu fui um seminarista geral. Eu estava ali acompanhando, aprendendo. Eu lembro claramente do senhor como seminarista. Sério? Claramente, eu não lembro. Claramente. O Fábio fala que lembra de mim lá. Pois é. Pode chegar uma panca assim, tá falando assim, esse seminarista é função, mas pá, chegava, né? Tinha toda uma panca, pá. Eu, né? Grandão, né? Eu lembro claramente a carinha dele, novinho pra caramba. Tal. Novinho, magrinho. Lembro bem. Aí tivemos a experiência lá, que eu posso dizer que houve uma troca muito legal, porque eu nunca tinha trabalhado com grupos de massa. O EJC me ensinou a trabalhar com grupo de massa. Em compensação, naquela estrutura particular da paróquia, se tinha muita dificuldade de fazer o EJC e fazer um acompanhamento com um grupo de base, que são os círculos. E aí foi idealizado e depois colocado em prática a questão do RDJ, que é a Rede Juvenil, que são os grupos de base pós-EJC. Então foi uma troca legal, porque como eu sou oriundo na questão pastoral, com a Pastoral da Juventude, que eu agradeço que toda a minha base de fé, de pastoral, de relação comunitária, de espiritualidade, ela vem da Pastoral da Juventude. Não existe mais padre PJ? Ela existe. Ela existe. Nós temos... Eu sou dessa época também. Nós temos alguns grupos na nossa diocese. Agora, este ano, a Pastoral da Juventude completa 50 anos. Estarei em breve com eles celebrando lá no Santuário de Aparecida, porque teremos a Romaria Nacional. Temos os frutos, posso dizer que eu sou um fruto de Pastoral da Juventude. Eu também, então. O que me motivou, você também. Eu sou mesmo. O que me motivou a ser padre, ela prepassa pela PJ. Ela prepassa sobre fatos, eventos, que você fala, pô, mas por que eu não? Exatamente. Tinha muito cenáculo, né? Antigamente. Muito. Tarde de louvor. Os eventos de música, o Dia Nacional da Juventude. Então, foi uma experiência muito legal, porque eu tinha uma bagagem com um grupo de base. Então, eu sabia o que era trabalhar com 3 jovens num grupo. Falar assim, mano, que é um grupo. E também saber trabalhar com um grupo de 15, 20, 30. Diferentemente do EJC, que é um grupo de massa. Né? A gente trabalha com 200, 300 jovens, 400 jovens ao mesmo tempo. Então, essa troca me ajudou muito. Porque aí eu aprendi a trabalhar com a massa, mas também
carregando comigo essa questão da base. Uhum. Então, eu tive essa primeira experiência. Tá. E depois, alguns anos depois, eu fui fazer o meu ano pastoral na paróquia Santa Cruz, Nossa Senhora do Carmo, lá no Tabuão, onde eu fui diácono, antes da minha transferência para, até então, paróquia São João Batista, que depois viraria a paróquia São Paulo Apóstolo. E lá também tive a experiência de participar Do primeiro? desse processo de implantação do EJC. Legal. E aí, tanto que agradeço, assim, as comunidades que nos ajudaram. Porque o que eu Sim, gosto, também tinha. essa atmosfera da solidariedade entre as paróquias, ela é muito bacana. Apesar que sempre existe alguns dilemas, né? Pô, o pessoal vem ajudar de outra paróquia e depois não fica com o processo. Mas eu acho que é uma discussão que a gente deve mergulhar com mais sim. cuidado, né? Com mais cuidado, que é algo muito bom. Que eu me recordo muito bem que no processo do primeiro EJC, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Cocaia, nós tivemos uma ajuda singular da Paróquia Santa Mena e da nossa Catedral, Imaculada Conceição. Eu lembro muito bem disso. Então, Sempre muitos precisa. jovens sempre precisa. Do mesmo modo que na época que foi implantado o EJC na Paróquia Santa Cruz, Nossa Senhora do Carmo, nós tivemos uma ajuda tremenda da São Roque e também da Santa Luzia do Micael. Como agora tivemos uma ajuda muito grande da paróquia Nossa Senhora Aparecida e também da paróquia São João Batista e tantas outras paróquias representadas por alguns jovens que ali estavam com a gente. Então, é um movimento interessante. Sim. É lógico que foram 70 jovens. A gente espera que esses 70 jovens possam continuar. E até um número meio interessante, 70, 70. Mas emblemático. Tipo, exatamente. Exatamente assim, 70. Contando com aqueles que fizeram as fichas e desistiram por vários fatores. Então, 70. Daqui um ano, mais 70. Sim. Jesus começou com 12. Essa é a... Então a gente tá no lucro. Quando foi o primeiro encontro de jovens mesmo, padre? Opa! Momento catequese. Eu acho que foi também um momento muito interessante lá do encontro em que eu trazia, né? Agora a gente fazia um momento lá de espiritualidade com os jovens e eu lembrava eles, só assim, olha, aqui ninguém tá inventando a roda, não. Ninguém tá inventando a roda. Não é novidade o que nós estamos fazendo. Nós estamos dando uma continuidade. Porque o primeiro encontro com Cristo, ele aconteceu na praia. Quando Jesus passava e viu aqueles pescadores e falou, vem e segue-me. Então, o que nós fazemos é nada mais nada menos do que a ressonância daquele chamado dos pescadores. Foi demais. E eu falo isso, assim, de trazer mesmo pra vida, trazer pro coração. É mostrar pra galera assim, vamos lá, mano, vamos pra cima, porque o que nós estamos fazendo aqui é o eco da voz do cara. De alguma forma, quando acontece um EJC em qualquer lugar do mundo, o véu do tempo se rasga e a gente revive aquilo, né? Porque nós somos uma igreja memorial. A gente faz memória. A Eucaristia é memória. Mas ações também são memória. As ações do Cristo é memória. Então... Não, é a única igreja que atravessa o conceito do tempo. Sim. A igreja católica não é limitada pelo tempo. Sim. Até mas eu te interrompi, padre. Não, tá, justamente é isso. Porque o gesto dele foi um gesto que trouxe pro tempo o eterno. Ah, que lindo. Que é o que o senhor tinha falado. E tem uma dimensão, né, padre, dessa questão do imanente e do transcendente que fica muito bem expressa num encontro de jovens, né? E que também tem uma analogia que o senhor fez que eu acho que foi imensamente feliz, né? Porque durante o encontro é necessário muitas mãos de Maria. Muitas mãos de Marta, né? Porque é uma forma de demonstrar aquele coração de Maria, né? Da Maria que estava ali atenta no mestre, né? Enquanto Marta estava se dedicando aos afazeres domésticos, né? Porque a forma de servir o café, de fazer o que tem que ser feito, de entregar um ambiente adequado, de servir, ela passa, né? Ela transmite uma ideia de transcendência, né? Do quanto cada um ali se importa com aqueles que estão
naquele momento, naquele encontro, né? Nessa data, nesse marco na vida dos jovens, né? Porque eu não tenho nenhum receio de afirmar que os 70 jovens que estavam lá, certamente a vida deles foi tocada e transformada, tem uma pivotagem a partir de um momento como esse. Sim. Não dá para desver o que foi visto ali. Não. E até mesmo de levar aquele espírito, como a gente acabou atualizando essa frase, que é uma frase de Dom Helder Câmara, que ele diz que devemos ter as mãos de Marta e um coração de Maria. E aí o Fábio até atualizou isso no encontro, que nós devemos ter as mãos de encontreiro e um coração de encontrista. Mas é o segredo mesmo. É o segredo. É irmão entre irmãos. Uhum. Cada um com a sua missão, cada um com o seu carisma, mas essa é a proposta. E quando a gente consegue oferecer isso para os jovens, muda a atmosfera. Uhum. Muda. Uhum. E é isso que nós queremos levar para a comunidade de fé. Como foi colocado, e eu sendo padre ali, vejo a realidade. A evangelização da juventude é um desafio. Sim. Ela é um desafio. Ela é, como eu costumo até mesmo falar assim para os mais críticos. Às vezes o pessoal vem, padre, não tem jovem, o jovem não faz nada, não sei o quê. Eu falo assim, tá, mas onde está o seu filho? Onde está seu neto? Uhum. E não no sentido de desconcertar, mas no sentido assim, para as pessoas perceberem o desafio. Porque às vezes os nossos a gente não consegue levar. Por quê? Porque tem muitas coisas por detrás de uma boa evangelização. Sim. Tem a linguagem, tem a abertura. O Papa Francisco, numa encíclica dele, que é Cristo Vive, que é diretamente para a juventude, em um dos pontos ele vai dizer, a igreja não pode viver na defensiva. Uhum. Uma igreja que vive na defensiva para com o jovem vira museu. Sim. Vira museu. Uhum. Então, a liberdade ela é fundamental. A maneira que nós expressamos a fé, ela é diferente da maneira que o jovem quer expressar a sua fé. É Sim. diferente. Uhum. É diferente. Sim. Então, é necessário bonito, né? perceber esse movimento. Sim. Uhum. É lógico que vai passando o tempo, a gente olha, tentar ver racionalmente e fala, mano, eu não tô vendo sentido nenhum nisso. Sim. Mas o jovem tá vendo. Sim. Até tem missas de determinadas paróquias que são mais notabilizadas quase como a missa dos jovens e tal. Sim, Você vai ver que o Ministério da Música, por exemplo, é diferente. é diferente. Né? Porque cada um tem uma manifestação mesmo, né? Uma forma de estabelecer esse contato, esse vínculo e a intimidade com Deus, né? Então, E é isso que a gente tem que aprender cada vez mais. Uhum. Aprender, em alguns pontos atualizar, em outros se renovar. Uhum. Então, é fundamental a gente perceber que a expressão dos jovens, ela rejuvenesce a igreja. Sim. Rejuvenesce. Verdade. Uhum. E não é porque também, sabemos, existem vários desafios, quanto da vivência comunitária mesmo, porque são seres humanos, né? Mas é compreender que todas as expressões, todas, seja em nome de Cristo, elas vêm para somar. Aquilo que Jesus dizia certa vez aos seus discípulos, quando eles chegavam, mestre, nós encontramos um homem expulsando demônios em teu nome, mas não se preocupa, nós o calamos, porque ele não anda com a gente, ele não é da nossa paróquia, ele não é da nossa pastoral. E aí, qual é a resposta de Jesus? gente. Meu, É isso, cara, não é isso. Deixai-o. Porque quem não está contra nós está ao nosso favor. Uhum. Então, se você tem muitas expressões dentro de uma comunidade, ou você, no aspecto de evangelização, começa a despertar essas muitas expressões, a primeira coisa que tem que ver é se elas correspondem a um mandato evangélico, Sim. que é ide pelo mundo, anunciar o evangelho. Uhum. Então, se o jovem, da maneira dele, ele consegue anunciar Jesus Cristo, ele consegue anunciar os caminhos de salvação, e aí, de modo especial, a palavra de Deus, os sacramentos da igreja, a caridade. Uhum. Você vai falar o quê? Não Você tem. vai falar o que tem pra falar? Não tem nada pra falar, Não tem. sabe? Então, isso é docilidade do espírito. Uhum. É a gente perceber que, e aí é uma graça da nossa igreja, né? Somos a igreja dos carismas. É a igreja do espírito. Uhum. E carismas é carismas. Uhum. Deus, ele chama quem ele quer.
ou como bem afirma a Sagrada Escritura, ele chamou aqueles que ele quis. Não está em nossas mãos determinar esse chamado. Está em nossas mãos perceber a ação de Deus. Sim. Fala, poxa vida. E como a gente percebe? Com abertura. Uhum. Não é algo simplesmente racional. Não é. É algo que nos toca no íntimo. Sim. Porque todo mundo, a gente pega o próprio exemplo do encontro agora, todo mundo saiu renovado. Todo mundo fez um encontro. Todo mundo fez um encontro. Com certeza. Mas aí a gente pensa... Até gente que era tio. a gente pensar racionalmente, não dá pra pensar racionalmente. É o espírito que age. Uhum. A gente vendo muitas pessoas, e isso também é legal, a obediência à igreja. A obediência à igreja, de querer assim somar. Que nós tivemos muitos testemunhos bonitos, assim, de pessoas, muitos tios que vieram ajudar, não porque achava que o EJC era o máximo, não porque nem conheciam. Exatamente. Mas assim, poxa vida, a comunidade paroquial precisa de mim. Então eu vou. Isso foi lindo. Eis-me aqui. Então eu vou. E como eles saíram? Encantados. Encantados. Olha, Verdade. Deixar e surpreender por Deus. Deixar e surpreender. Deles. Saiu encantado. Então fizeram isso um encontro. mesmo, Fizeram isso um encontro. mesmo, é verdade. Eu Fábio. trabalhei em 3 encontros, fiz o encontro, né? E tive Só em esta 3, amor, você só trabalhou? 3. Só Olha. 3, porque aí fiquei velho. Fiquei velho. Aí Então, a gente foi casar e... Sim. na verdade, um pouco antes da gente casar já, né? Porque as coisas do gente- trabalho, Aham, enfim, né? Que é aquilo que o padre falou. E tempo a gente vai não era passando. assim, né? Eu não era tão envolto na comunidade, né? Aham. Meio burro. Então, enfim. Mas, e fiz essa experiência agora. Olha, ela não ficou devendo a nenhuma das outras. Tô pra dizer que eu fiz mais o encontro desta vez do que naquela primeira. Não, e é bem legal, assim, eu também. Eu acho que esse último, assim, como falei, já tive as experiências de outros EJCs em outras etapas da minha vida, eu acho que é bem, bem legal, porque fecha a trindade, né? 3 encontros em 3 momentos da minha vida. Uma, eu era Das seminarista, primeiras vezes. a outra eu era Olha, diácono mesmo. e a outra eu era sacerdote. Uau. Então, assim, essa última também tem aquela questão assim, fala, poxa vida, meu, Fechou um ciclo. vale a pena ser padre, sabe? Tipo, não é pra isso. É pra isso, sabe? É pra evangelizar, é pra mudar a vida das pessoas, como a gente afirmava Abrir lá. o olhar. Tem muitas coisas, porque assim, tipo, até mesmo pra quem nos acompanha, porque parece que a gente tá aqui, né? Mas, tipo, muitos problemas que os jovens chegaram lá, eles vão continuar. Sim. Não é assim, não é pela noite pro dia que Uhum, vai uhum. solucionar. Mas agora ele sabe que ele tem um elemento a mais, que é a fé. Uhum. Sabe E já que o Jesus problema diz, não é a fé tudo. remove montanhas. Exatamente. Tem uma comunidade, né? Tem uma comunidade. Que não estão sozinhos. Agora, Maria Clara, você está muito reverentemente ouvindo os velhos aqui, mas nós queremos te ouvir. Pois é, aqui não tá nada... Porque você Nós participou. queremos te ouvir. Eu tô tinha, assinando eu as tinha coisas assim, uma curiosidade, né? Sobre a Maria Clara fazer o encontro de jovens. Porque a Maria Clara é uma moça que, assim, se eu com 16 anos tivesse a cabeça que ela tem hoje, né? gente Seria, comia obviamente, outra pessoa, né? É. Então, assim, principalmente na questão da fé, eu não poderia me comparar com você com 16 anos, né? Você tem um conhecimento completamente diferente do que eu tinha, né? Então, assim, eu ficava pensando o que você ia achar do encontro de jovens, né? Porque ela já tem uma Porque caminhada, né? é um evento em que acontecem muitas coisas, né? Tem uma parte dinâmica. A gente não vai ficar falando aqui para não atrapalhar quem futuramente for fazer. Que Muito a nossa embora- paróquia terá. Muito embora se a Próximo. gente descrevesse. Ó, senta aí, vamos ficar 2 dias descrevendo pra você tudo o que acontece. Uhum. E se você fosse lá fazer... Não, Claro, seria É. uma experiência única. Mas não Uhum. pode falar mesmo, porque eu descobri, inclusive no EJC, que tem jovens que nos assistem. Então, principalmente se você é da paróquia ou de De outras de outras paróquias. paróquias, um abraço pra Uhum. você. É nóis. Meu coleguinha jovem. Bom, foi uma odisseia, né? Porque eu acho que é aquilo.
Quando Deus quer que algo aconteça, é porque acontece mesmo. Eu fiquei animada pra participar, porque a minha vida inteira foi JC pra cá, JC pra lá, como os dois já tinham feito, né? Então, eu só ouvi um monte de coisa. A mãe da minha melhor amiga também, que foi no EJC, nesse EJC Participou comigo, com você. Uhum. ela também foi quando ela era mais jovem e tal. E só a história deles falando, nossa, incrível, não sei o quê. Então eu pensei, gente, eu tenho que testar isso, né? Tenho que ver como é que é. Parece ser muito divertido. Me inscrevi no primeiro dia, no final da primeira missa que teve a opção. E aí eu percebi que eu não ia poder ir. Por causa de 2 compromissos que eu na teria. verdade, vamos voltar lá atrás. Quando Lá teve atrás. o primeiro, o interparoquial, você se inscreveu. E era no inscrevi. dia do seu aniversário. É. E aí ela desistiu de fazer. Aí eu falei, não, porque eu quero comemorar meu aniversário no dia dele mesmo, não quero no JC, não. No Aí dia do meu desistiu de fazer. Não Aí era eu hora. falei, não, ano que vem. Não é que eu estava tipo assim, nunca vou fazer. Eu Aham. pensei, vamos ano que vem, né? Porque aí vai passando também o dia da semana do aniversário, então ia dar certinho. E, nossa, de verdade eu não me arrependo. Eu fico muito, 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 muito feliz de ter Foi quando postergado. tinha que ser. E foi uma coisa que, inclusive, eu tinha até reclamado, falado, por que eu não fui ano passado? Teria sido tão mais simples. Porque eu realmente queria ir. E quando eu descobri que eu teria compromissos esse ano que me impediriam de ir, eu fiquei muito frustrada. Muito. Imagina eu frustrada. Me imagine frustrada. Você não vai conseguir, multiplica por 3. Quem sabe você chega perto. Eu fiquei muito brava. Muito brava mesmo, porque eu não sabia se eu ia poder nos anos seguintes. Nunca mais, talvez, Não sei como Porque vai não ter era minha vida. um aniversário, né? Sim. Você tinha Não sei se compromisso. eu vou estar viva, gente. Eu posso ser atropelada. Aquelas, É. né? Mas, assim, e aí... bom, aconteceu o que tinha que acontecer. Eu tomei algumas decisões drásticas, algumas impulsivas até, mas deu tudo certo e aí eu voltei, Foi liguei pra minha tia de visitação, falei, não sei como é que tá aí, não sei se tá muito em cima da hora, mas assim, eu não tenho mais aquele compromisso que eu te falei. Se tiver minha vaga ainda, eu posso ir, viu? E ela falou que ficou tão feliz. Uma das, né? Que eu tenho 2 tias. Elas fingiram costume quando você fala, pessoal, ok, vamos observar aqui e retornamos. Ou não. Deixa Ela eu olhar demonstrou na a minha animação. Elas então, ficaram Deixa eu ver na minha exultantes. agenda. Aliás, Deixa eu ver muito aqui. obrigado. Vocês foram incríveis. Vocês foram incríveis. Nossa, beijo tia Sandra e tia Andréia. Foram incríveis. Foram maravilhosas. Que legal. E, assim, a Andréia, especificamente, ela depois chegou e falou pra mim, eu fiquei tão, tão feliz quando você falou que ia poder ir mesmo. E, assim, nossa, foi muito emocionante, principalmente no final do encontro, quando eu fui lá dar um abraço nela, tá? A gente se olhou, eu falei, não é que foi? Foi. E, assim, sobre a questão de já ter caminhado e tal, eu também fiquei curiosa com o que eu acharia do encontro. Porque, assim, eu sabia que ia ter palestra e eu imaginei que ia ter alguma atividade, algum negocinho mais divertido, porque jovens, né? Eu imaginei que não ia ser um retiro super... De babá. silêncio. Sim, um retiro de silêncio. Eu imaginei que ia ser uma coisa meio carismática, assim, né? E... Bom, eu não sabia o que eu ia achar, mas eu brinco que eu não recuso rolê. Vamos fazer Romaria? Vamos! Eu já tô com a mochila. Vamos fazer JC? Vamos. Então, assim, eu realmente... Eles ficaram apreensivos, eu percebi. Vocês até tiveram algumas conversas comigo. Nossa, não sei o que você vai achar e tal. Mas, independente de qualquer coisa, eu tava animada porque eu ia. E, assim, por muito tempo, assim, desde que eu comecei a me atentar às coisas da fé, da religião e realmente me interessar por esse universo... A minha relação, eu comecei a minha relação com essa caminhada, assim, pra valer, de um jeito muito estudioso. Nerdola, pra falar a verdade, assim, né? É um jeito meio acadêmico. Academicista, talvez Academicista, eu acho. Tá. Porque, assim, eu comecei a estudar, assim, o catolicismo, ao passo que eu comecei a estudar... filosofia, ciência simbólica, umas coisas assim. E foi uma coisa que eu até compartilhei com meus... o pessoalzinho lá com que eu tava, que a gente tava contando as nossas histórias, tudo. Eu falei que o meu início na fé foi de um jeito muito, assim, nerd mesmo, e que eu comecei pegando a teoria, não foi tanto, assim, prática, apesar de que sempre foi uma coisa presente na nossa família.
E eu sempre me senti muito sozinha, assim. Não necessariamente melindrada, tipo, estou sozinha, meu Deus do céu, não sei o quê. Mas, tipo, eu tô sozinha, não vai ter gente da minha Só idade eu tô nesse rolê, não é? Aham. então, tipo, Só- eu só tô sozinha vendo nesse velho rolê? aqui, é nóis. Tipo, é claro que vez ou outra eu ficava, tipo, seria legal ter, que se tivesse mais gente da minha idade aqui, mas, tipo, oi, tia Zilda, sabe? Então, pra mim, tava tudo bem. E eu segui por um caminho, assim, muito irascível, digamos assim. E eu fui muito pela teoria e muitas vezes eu acabei deixando de lado um olhar caridoso pro próximo, assim. Então, uma coisa muito importante da vida católica, que é você olhar pra outra pessoa e você enxergar algo além de só uma pessoa aí, eu não conseguia. Não tava conseguindo tanto. Tipo, eu pensava, pessoa que tem o espírito, não sei o quê, eu sou pro divino, mas... Oi. Então, era uma caminhada na verticalidade da cruz. E aí eu pensei, eu vou lá pro EJC, Encontro de Jovens com Cristo, da hora. Mas eu acho que, tipo, meio que sei quem é Cristo, mas vamos lá, não vou perder nada. E não é que eu encontrei Cristo? Eu não sabia que eu ia ser surpreendida nesse sentido, mas fui. Eu acho que, assim, um momento específico que aconteceu isso, não vou dar spoiler, tá bom? Estou me atentando aqui. Corta aí. A gente então. vai ter que editar. Não vai ter que editar. Teve um momento específico, acho que isso que eu posso falar. Tinha um sacrário em um momento ali, Jesus Cristo consagrado, e eu olhando assim fixamente, estava fazendo minha oração, e aí de repente me veio um impulso de uma coisa que eu me repreendo um pouco para não fazer, mas naquele momento eu falei, acho que vai valer a pena eu testar isso. E aí eu virei de costas pro sacrário. E eu olhei pro resto da sala, que eu tava sentada num cantinho Na ali frente, mais na perto. frente. E quando eu olhei pra trás, mesmo de costas pro sacrário, eu ainda tava de frente pra Cristo. E eu não tava acostumada com aquilo. Então, eu encontrei Cristo. Só não foi do jeito que eu achava que ia ser, porque é uma experiência muito única, né? Você vai imaginar, e nem nas suas fantasias mais malucas você vai conseguir prever que tipo de coisa você encontra em um EJC. Então, pra mim, essa questão da comunidade e de caminhar na horizontalidade da cruz, não só na verticalidade, isso foi, assim, o que mudou o jogo pra mim completamente. E, nossa... Assim, parece que se abriu uma coisa e eu realmente não esperava que isso fosse acontecer. Mas eu fico feliz que eu estava aberta o suficiente para isso. Acho que até se liga com um tema que a gente... Spoiler, vamos falar de vulnerabilidade em um próximo sal aí. Eu acho que se liga muito com isso, porque todo mundo lá estava aberto a expor as próprias vulnerabilidades. E foi isso que nos conectou e nos tornou uma comunidade tão singular, porque, poxa, a maioria daquelas pessoas eu não conhecia. E, de repente, eu falei, caraca, eu não preciso fazer isso sozinha. Sim. Uma comunidade mais forte. Todos vocês vulneráveis, mas todos vocês, a partir disso, mais fortes. Por esses dias a gente tá celebrando São Bartolomeu. Segura coração, hein? Nossa. Olha que ainda tem mais 2 pra fazer JC, tá? Meu Deus, padre do céu. Não, eu tava pensando nisso, que o meu sonho agora é fazer uma JC, nós 5. O Guilherme vai ter 19 quando a Cecília tiver a idade pra... Que legal. Mas por esses dias nós estamos na igreja celebrando a festa do grande apóstolo Bartolomeu. Sim. E Bartolomeu é bem inusitado, porque Jesus considera ele um israelita de verdade, um homem que não há falsidade. E a experiência dele reconhecer Jesus como Messias é mais interessante ainda. Porque quando ele pergunta, de onde me conheces? Ele diz, eu te vi debaixo da figueira. Aí ele, opa! Tu és o Filho de Deus.
Tu é o rei de Israel. Ou seja, esse toque a mais, esse toque, essa sua virada, e para os jovens, e reconhecer Cristo, ela vai de encontro também com Mateus. Tive fome, deste de comer, tive sede, deste de beber, estava nu na prisão, foste me visitar, e aí se pergunta, quando, Senhor? Quando foi que te vimos assim, e te demos de comer, de beber, estava nu, te demos de vestir, estava preso ou doente, fomos visitar. Todas as vezes que fizeste isso ao menor dos meus irmãos. Ele também vai mostrar o inverso, que se a gente não fizer também, foi a ele que nós não fizemos. Sim. Mas o mais interessante é essas faces de Deus na vida. O jovem, o adulto, a criança, em todos nós existe a face de Deus. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, o divino, ele habita em nós. Sim. Fomos mergulhados no batismo. Então, o Espírito, ele habita em nós. E isso não é pouca coisa, isso é tudo, sabe? É tudo. É só isso tudo. É tudo, isso é só tudo, sabe? O resto é resto. Porque muita a graça, capacidade meu Deus. de olhar para o próximo e enxergar Deus. Sim. Seja enxergar o próximo que nos ajuda a alcançar mais ao Senhor, seja olhar o outro que nós ajudamos a ele a alcançar mais o Senhor, seja olhar para o próximo que ambos, um vai ajudar o outro a alcançar mais o Senhor. Então, isso é fantástico. Acho que essa é a grande missão. Ir pelo mundo. Ir pelo mundo e vai para o mundo para quê? Para encontrar pessoas. E para apresentar a face de Deus. É isso. Parabéns. Bom Muito testemunho, obrigada. bom testemunho. Você sabe que em algum momento eu e o padre conversávamos, né? Sobre que assim, a Maria Clara, a gente recebe muitos elogios da Maria Clara, as pessoas que acompanham aqui, né? A gente mesmo brinca que na idade dela a gente comia terra, né? Então, evidentemente, ela tem uma coisa de diferente, né? Pelo gosto pelos estudos, né? Por essa busca desde cedo, por ser trabalhadora desde já e tudo mais. E, de certa forma, as pessoas que entregam um pouco mais, elas de alguma forma são um tanto segregadas com muita frequência, né? E a gente comemorava, né, eu e o Padre Marcos, o fato da Maria Clara ter se enturmado tanto, né? De como ela... A gente estava lá o tempo naturalmente. todo, né? Naturalmente, né? E isso também eu acho que é um fenômeno um tanto diferente do que se vive na sociedade, porque aquele ambiente é um ambiente sem tantas armaduras, sem tantas carapaças, né? Sim. É um ambiente, esse ambiente da juventude na igreja, é um ambiente em que a gente percebe que uns percebem que tem algo no outro, né? O senhor foi muito feliz nessa definição na nossa conversa. Olha, fala, tem alguma coisa de diferente em você que eu reconheço. Eu não sei bem o que é, mas eu quero estar um pouco mais perto para entender, né? Eu quero andar com você para ver qual que é. É aquela história de que nós vivemos um tempo em que não há muitos exemplos a serem seguidos, né? Bons exemplos na música, no esporte, infelizmente carecemos de bons referenciais. Então nós que estamos no dia a dia precisamos de alguma forma procurar ser esse referencial. E não necessariamente porque a gente tá pronto, porque a gente é bom pra caramba. Não é isso, porque a gente não é bom pra caramba. Não. Mas acaba aparecendo o nosso desejo sincero de andar na direção correta. Justamente. E isso contamina. Sim. E Conta, né? É muito- Isso conta e contamina. é tão legal, assim, essa questão de você enxergar uma coisa no outro, assim, a conexão que se forma nesse lugar, porque é como a gente tem dito, é um lugar sem armaduras, então, assim, eu acho que todo mundo tava na mesma sintonia mesmo antes de entrar no local onde aconteceu. Uhum. Então, assim, porque eu cheguei lá e, tipo, eu meio que tinha decidido dentro de mim, mas eu não tinha nem conscientizado isso com palavras. Mas que eu não ia, assim, me esforçar pra fazer amizade e tal, que eu não ia, tipo, me esforçar pra nada. Que eu ia lá e, tipo, sabe, eu vou deixar as coisas acontecerem e é nóis, e eu ia sem armadura. Que eu ia deixar a vulnerabilidade que eu tivesse, se eu tivesse vontade de chorar, que eu ia, isso, enfim.
todo mundo parece que foi pra lá com a mesma vontade, com essa mesma disposição. Entrega, A mesma entrega. E aí, uma coisa interessante que acontece é que aí eu vou destacar um caso específico que aconteceu com uma amiga muito querida que eu fiz no EJC. Hannah, um beijo, se você estiver assistindo. Acontece uma espécie de uma telepatia, assim. Então, teve um momento até específico que eu e essa minha amiga, assim, eu tava contando pra ela, a gente conversando, quando já tinha acabado o encontro. E aí eu falei, nossa, tal hora, eu tinha pensado tal coisa, senti tal, não sei o quê. Ela falou, eu sei. Eu olhei pra você e aí eu entendi o que você tava... Eu pensei, caraca, ela tá pensando não sei o quê. Então, assim, tem umas conexões que se formam justamente porque ali ninguém tá tentando se colocar de uma forma imponente, nem nada assim. As pessoas estão demonstrando as feridas delas para que Cristo cure. E isso também foi uma coisa que eu tinha compartilhado com os amigos que eu tinha feito lá, que pra mim, que teve uma fase, assim, o primeiro momento em que eu comecei a estudar essas coisas da fé e tal, que eu, assim, tava muito noiada em chegar na igreja um ser humano perfeito para que eu louvasse a Deus na minha posição perfeita. E aí eu falei pra eles, caramba, eu demorei tanto tempo pra perceber que eu ia chegar quebrada pra ele consertar, não que eu ia chegar consertadinha pra ficar lá bonitinha. É isso aí. Sim, legal. Acho que é um ambiente em que as pessoas estão lá pra viver o amor entre si, né? Enxergando o Cristo no outro. E talvez se tentar entender alguma coisa, tentar entender o amor de Deus por nós, que não tem muita razão de ser, se for avaliar, né? Que é muito gratuito mesmo. Não, é que na verdade a gente nem não entende, né? Porque é tanto não dá amor pra entender. Então a gente entra que a gente não entender, tem, a gente não tem capacidade. Não compreende, porque não dá pra compreender, mas a gente fica mais conectado a essa percepção de que não, realmente ele me ama mesmo, né? Que coisa louca. Então, é uma experiência fantástica. E tem muita gente para agradecer também, né? Ah, não, com certeza. Acho que esse momento, acho que ele foi um divisor de águas. Foi. Sabe quando a criança vai passando aquelas etapas? Do prézinho para o primário? Sim, Acho 3 anos, tá andando já. Eu acho que a vida de fé, a gente também passa por essas etapas, sabe? De dar um salto qualitativo na nossa vida, na nossa crença, depois de ter passado por algumas coisas. Eu acho que é bem interessante e acredito que não só o EJC, também por esses dias vamos ter o ECC. Eu acho que ele é um divisor de águas, como eu gosto às vezes de trazer na vida da comunidade um linguajar mais moderno, eu falo assim, é uma temporada. Eu acho que o EJC foi o último capítulo de uma temporada. E o primeiro capítulo da nova temporada vai ser o ECC. Ai, meu Deus, hein? Eu acho que foi, assim, negócio... Sabe aquele negócio de novos personagens? É bem isso mesmo. É um negócio muito louco. Novas sabe? tramas. Novos cenários. Porque se a gente busca os céus, então a gente busca uma excelência, de certo modo. Mas que vai prepassar pelas nossas cabeçadas, né? As nossas misérias. Sim. Mas aí vai reconhecer esse amor infinito, que vai sempre nos mostrando algo novo. Sempre Isso foi lindo. vai nos trazendo. Ver os meus amigos ali descobrindo o quanto eles são amados. Sim. Não só por Deus, mas também por Deus através de uns de nós. desconhecidos. De uns desconhecidos. É muito e de legal. uma comunidade maior. Então. E é o lance que a gente sempre gosta de dizer, né? O horizontal e o vertical. Foi daí que eu tinha tirado a comparação. Porque o horizontal, a gente consegue até justificar, porque aí eu me fecho aqui, é eu e Deus e pronto, acabou, tal. Mas quando ele nos desafia e nos mostra que ele tá ali na horizontal também, aí... Que na horizontal vai se deparar comigo, com você, com a Maria Clara, com a Mônica, e ali vai ter as nossas virtudes dadas pelo Espírito, mas também vai ter as nossas misérias dadas pela nossa negação ao amor de Cristo. Então, aí vai ser o desafio. Mas eu acho que o caminho ele é muito bom.
a comunidade. Viver em comunidade é bom. Sim. Viver em comunidade é bom. Se o salvador da humanidade, o cara perfeito, o único cara perfeito, conviveu com todo tipo de gente e dando preferência pros tranqueira, certo? Não, porque médico tem pra quem é doente e tal. Se a gente não se esbarrar, se a gente não se ajudar, não se abraçar, E é até uma coisa como errada, né? a gente colocava desse amor sem limites. Um cara que chega no, no alto da cruz e diz, pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. É Deus. Sem É palavras. Deus. Não tem como. É Deus, sabe? É Deus. Então, acho que oferecer isso, apresentar isso, mas com a nossa própria vida, Uhum. isso é fundamental. Somos a igreja do carisma, mas também somos a igreja do testemunho. Sim. Testemunho em Cristo, mas um testemunho que prepassa pelas nossas vidas. Então, esse é o segredo. Acho que estamos num momento daquela passagem do eunuco, também com o apóstolo, que a gente fala, você está entendendo tudo o que aconteceu? É um pouquinho do EJC. Vocês entenderam? Como posso? Sendo que ninguém me explica. Então está na hora da gente explicar cada vez mais esse amor de Deus e dos muitos modos e formas que a igreja pode nos oferecer. É uma igreja rejuvenescida, ela anima qualquer pessoa. Uhum. É como uma criança que acaba de nascer num reduto onde só tem adultos. Sim. Não tem como ela Sim. não mudar o ambiente. É uma luz. Não tem como. De repente, aquele avô ranzinza se torna o cara mais dócil do mundo. Mas se a gente encarar essas primaveras dentro da igreja particular, assim, ali no reduto paroquial, dessa maneira, tudo se transforma. Uhum. A gente viu muitos Tudo corações se transforma. um pouco mais duros sendo permeados por esse amor horizontal que Sim. transmite a verticalidade, né? A gente viu, né? Isso aconteceu. E agora o que é manter? É isso aí. Se é um isso aí. fogo, então agora nós somos lenhadores. Vão ter que estar ali com a lenha ali, só. Muito bom. Eu tenho uma última pergunta para o senhor, né? Antes disso, agradecer em nome de toda a paróquia, de todos os jovens, de todas as famílias alcançadas por esse movimento, né? Ao pessoal do Lydia Kids, que nos recebeu, que foi a casa do encontro, que nós somos a paróquia mais perto. Nós somos a paróquia do Lydia, né? E o Sim. Lydia é a escola Da paróquia, né? Então, eles fizeram a gente se sentir em casa, né? Uhum. E o que eu acho também que é uma oportunidade muito legal, né, para uma instituição, qual seja, né, abrir as portas para que algo tão grandioso aconteça Pô, maravilhoso. na sua circunscrição, né? Então não só o pessoal do Lydia, mas tantas Todas as pessoas Eu acho que escolas todo- que patrocinaram, Eu acho que todo o apoiaram, suporte- doaram coisas, né, deram situações para a gente adquirir alimentação, coisas, o que quer que fosse necessário, porque é um evento grande evento. gigantesco, E assim, né? o que me chama a atenção de maneira positiva é que, infelizmente, na nossa sociedade, se tem um estereótipo muito negativo das escolas públicas. Sim. Ah. Não vou dizer que elas não existem as suas mazelas, Uhum. coisas que precisam ser mudadas Sim. nas políticas públicas. Aham. Mas, assim, você encontrar uma escola que acolhe a comunidade, sabe? Uma escola que apoia a comunidade. Portas abertas. Uhum. Um grupo de estudantes que respeitam aquele espaço. Exatamente. Então, muitos que iam lá fazer um encontro, pô, já estudei aqui, É, que legal, eu que vi. recordação. Uhum. E lembrava do nome de um professor, de um Uhum. diretor, Vai integrando, sabe? né? Então, é isso. É. É isso. É entender que somos uma engrenagem no meio de tantas outras. Exatamente. Então, ter esses espaços essa abertura, dentro né? do bairro, Uhum. porque hoje é a escola, amanhã, de repente, a gente necessita de uma quadra, Sim. Aham. sabe? De um clube que tem ali dentro do Uhum. bairro. Sim. Então, é isso mesmo. perceber Que a essa comunidade ligação Uhum. é Um muito cuidando legal. do outro, né? Cuidando do outro. Dando os braços. Bom, eu realmente tenho a impressão de que a gente viu algo muito, muito importante e histórico acontecer, até pela repercussão, né? Sim. Então fica todo. Sem contar essa outra, ainda assim, já tínhamos ido dormir em êxtase e chega na segunda-feira, ainda temos as matérias nos jornais da cidade. A Também- igreja é no lugar Pessoal- que deveria estar, né, padre? Nossa, isso foi Sim. fantástico. O pessoal do grupo que a gente fez mandaram lá, tipo, ó, gente,
fizemos história. Não, Cara, isso... é isso. Viramos manchete porque parece que naquele momento o que de mais importante aconteceu, né? Foi um aquilo. encontro. E de A fato, nossa pelo tanto que reunião, mobiliza, é. né? Uhum. E infelizmente a gente vê que o jornalismo já não é mais o mesmo de há muito, mas é um ótimo sinal, né? E assim, acho que é a resposta para a sociedade, mas a resposta assim, como luz. Aham. Como luz. Eu sempre tento diariamente ler os noticiários. E ainda eu sou moda antiga, eu gosto de ir na banca, Aham. comprar o jornal. Aham. E assim, a gente sabe o que são noticiados. É guerra, é uma Ucrânia com Rússia, é tudo as mazelas que a gente vê no mundo da política, a violência recentemente aí, olha, na questão da Baixada Santista, Uhum. a gente só vê tiro, bala e bomba. E aí você abrir um jornal e ver lá, olha, encontro de jovens com Reúne Cristo, centenas, encontro em diz aqui, centenas. E a Sabe, repercussão isso, nas redes, meu, né, padre? As pessoas que... Tanta coisa que a gente vê, frivolidade nas redes, a gente viu um número enorme de jovens, adultos, pessoas falando das... Né, olha, que fim de semana incrível e tal. Essa repercussão também é muito positiva. Porque hoje cada pessoa é um veículo de comunicação, né? Uhum. Sim, sim. Então foi fantástico isso. Foi. Porque mostra, assim, que vale a pena mesmo. É isso aí. Porque todos nós temos os nossos desertos. Aí você para, pô, você vê todo aquele trabalho. Você fala, pô, mano, será que vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Se existe recompensa, se chama Reino dos Céus. Somos servos. Só fizemos aquilo que tinha que ser feito. Isso aí. Somos servos. É isso Mas essa repercussão, esse retorno dos jovens, tudo isso, você fala, meu, tava dormindo. Acho que a gente tem que incentivar mais. Tem que, no bom linguajar, tem que ir pra cima mesmo. Tem que ir pra cima. Legal. É isso aí. Deus sempre se manifesta como? Não tenhais medo. Não tenhais medo. Então a gente não tem que ter medo, não. Tem que fazer o nosso trabalho de evangelização, dar a nossa contribuição dentro da sociedade. E a nossa maior contribuição é levar as pessoas para a salvação em Cristo, através da palavra, através da vivência dos sacramentos, através da vivência entre os irmãos. Sempre dialogando com todos os grupos, para que assim a gente possa fazer do nosso espaço, da nossa paróquia, do nosso bairro, da nossa cidade, um lugar sempre mais iluminado, sempre mais que possa resplandecer algo diferente, que a gente possa falar, Deus habita essa cidade. Deus Uau. habita essa cidade. Isso aí. Então, se você nos acompanhou até aqui, muito obrigado por isso. E se você tem uma paróquia perto de você, ou mesmo que não seja tão perto, a gente encoraja você fortemente a procurar saber mais sobre os movimentos, sobre o encontro de casais, sobre o encontro de jovens. E, claro, o encontro de casais ele é um tanto mais seletivo, né, para você poder dar a sua contribuição, mas o encontro de jovens ele tem possibilidades bastante amplas. Então, se você, por exemplo, puder ser um tio ou tia de visitação, né, que são aqueles que contribuem para que as pessoas cheguem aos lugares, né, para que os jovens acessem, é uma oportunidade ímpar, única mesmo. Eu garanto a você que você não vai se arrepender. E tem muitas outras formas de você ajudar. Procura a sua paróquia aí, ou uma que não seja a sua também, não tem problema, porque certamente você vai ter uma oportunidade de servir aqueles que encontram, né? Ser um encontreiro, mas sem dúvida de ser também um encontrista. Então, mais uma vez, obrigado aos nossos patrocinadores, obrigado, minhas jovens. E, padre, muito obrigado, né, pela sua presença, que a gente sempre se agrada muito, né? O senhor tem um lugar muito especial no coração da nossa família. E a gente ficou especialmente feliz de o senhor estar aqui com a gente hoje. Uhum. Agradeço esses minutos. Espero ter correspondido da melhor forma possível, dentro Nossa. daquilo que foi partilha, que foi dúvida, Sim. mas que foi muito mais celebração por tudo que a paróquia tem vivido nos últimos tempos, juntamente com os jovens, agora com os casais. Então, que possamos continuar nessa esperança, nessa caridade e nessa fé. Deus abençoe a todos. Agradeço a toda a paróquia que sempre esteve ao lado do seu pároco nessas empreitadas pastorais. Uhum. E a caminhada continua.
Obrigado por tudo que o senhor tem Nossa, feito continua. pela nossa comunidade. Pela nossa comunidade de comunidades, né? Amém. Quer dizer, Maria? Não, eu falei, ouça e continua. Isso aí. Nova temporada, então, hein, padre? Nova temporada. Vamos lá. Nova temporada. Curte a gente aí, comenta. Consegue mais um inscrito pra nós, ajuda a gente. E a gente se vê nas próximas. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. pessoal. Deus Até o abençoe. próximo sal.